Você tá gravando já, né? Agora tá gravando. Mas Agora acho tá que. gravando. Assim tá bom, eu acho. Simbora. Yeah. Agora foi. Nossa, 2 profissionais do audiovisual. Começou. Ai, maravilha, mais um papo de bancada aqui com esta presença ilustre, convidado Gustavo Almeida. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, por ter topado vir aqui se expor com... Nossa, olha, eu tô acostumado a falar com a gente. Então, galera, vocês perceberam que a Luísa não está aqui com a gente hoje. Infelizmente, ela foi acometida aí por nada demais. Ela tá com frescura. Não, mentira, tadinha, não tá com frescura. Só está meio dodói, então, infelizmente, vocês vão ter só esses 2 caras maravilhosos e que lindos para vocês curtirem o vídeo de hoje. Gustavo, primeira coisa, conta pra gente como foi esse seu começo na dublagem, na tradução em geral, porque o que te fez... Porque assim, você não nasceu... Ou sim, né? Às vezes você nasceu numa família que já estava toda envolta nisso. Então conta pra gente como... Não, já viu. Então conta pra gente como foi esse seu começo. A dublagem veio de uma forma bem diferente do que a tradução, assim. Quando eu era criança, eu gostava muito de ver desenho. E aí, num belo dia, meu tio, ele viu que eu tava assistindo X-Men. E aí eu assistia, e aí meu tio um dia virou pra mim e falou assim... eu vou fazer uma surpresa pra você. Aí, num belo dia, eu tava vendo o desenho, e aí o telefone tocou. Aí ele falou, telefone pra você. Aí, quando eu atendi, era a voz do Gambit. E ele falando, e aí, Gustavo, não sei o que, poxa, sei que você curte, que você é meu fã, que bom que você assiste meus desenhos e tal, não sei o que. E aí aquilo me marcou muito, cara, que o dublador é até o Eduardo Dascar, depois eu encontrei com ele em estúdio, contei essa história pra ele e tal. Porque o meu tio conheceu ele e acabou fazendo essa ponte. Aquilo bateu em mim de uma forma que eu falei assim, nossa, que bacana, sabe, eu conversei com o Gambit e tal. E aí o tempo foi passando e tal, deu adolescência, e lá pela adolescência eu comecei a me interessar por atuação. No colégio eu participava sempre de pecinhas e coisas assim, né? E aí eu era atleta também. Então eu levava essa vida de fazer as coisas dentro do colégio e essa vida de praticar esportes. Quando eu fiz mais ou menos 17 anos, eu ia fazer 17 anos, um amigo meu começou a fazer aula de teatro. Ele falou, cara, no Norte Shopping tem um curso de teatro muito bacana e tal, o pessoal é muito legal. E aí a estrutura do teatro do Miguel Falabella, onde é o curso e tal, é muito encantador. E aí logo na primeira semana convidaram a gente para assistir uma peça de lá de trás. Aí eu vidrei legal. Aí em 2007 veio o Casal Malhação, que era um concurso que teve no Luciano Huck, e aí eu me inscrevi, e aí todos os meus amigos, você não vai passar, que isso, Aí eu passei, me chamaram, 300 candidatos na primeira fase, uma coisa assim, e aí depois cortaram pra 24, e aí eu fiquei, aí cortaram pra 12, eu fiquei, e aí foram cortar dos 8 pros 4, e aí quando foram cortar pros 4, eu concorri direto com o Caio Castro, e aí eu perdi pro Caio Castro, e o Caio Castro passou. Safa, nossa, roubado. E aí eu comecei a procurar cursos de dublagem e fui fazer a faculdade de artes cênicas. E aí vi algumas pessoas passando no corredor e aí falaram, tem um curso lá no Recreio, que é com o Cláudio Galvão, que é com a Flávia Sadi, que é com a Mabel César e tal, e cara, é muito legal. Só que aí nesse meio tempo, eu também entrei numa companhia de teatro e aí eu vi que a dublagem ia me exigir uma disponibilidade que eu não tinha naquele período. E aí na semana que eu fui pegar o meu registro profissional no SATED, no Rio de Janeiro, tava tendo uma semana de workshop com os dubladores. E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer essa reciclagem. Aí eu fiz a reciclagem e tudo mais, só que a dublagem pra mim sempre foi uma coisa de idas e vindas, porque sempre acontecia alguma coisa que aí quando eu tava começando a pegar um fluxo de trabalho grande, eu tinha que interromper. E aí eu tive um workshop na Barra, e aí num dado momento eles falaram sobre a tradução. E aí eu falei, cara, pode ser legal, assim... Pode ser uma coisa que vai me fazer engatar a terceira na dublagem e também eu levar em paralelo a tradução, sabe? Eu falei, cara, eu acho que eu quero ver se eu levo jeito pra isso. Vou fazer um curso, vou pesquisar. Mas isso foi muito antes da SBD até. Mas eu sempre mantive contato com a Mabel. A Mabel conhecia a companhia de teatro a qual fazia parte e tudo mais. Eu mandava mensagem e tal, e eu sempre questionei. E sempre que você tá em estúdio, você acaba ouvindo as pessoas falando, né? Essa tradução poderia ter melhorado nisso aqui. Esse detalhezinho aqui que a pessoa não pegou e tal. Acaba virando parte do trabalho do dublador, né? Adaptar o texto. Tipo, você precisa saber adaptar o texto. Quando, na verdade, não, gente. O ideal, né? O mundo ideal que a gente vive é que o texto já venha prontinho, que só... Mas a gente sabe também que tem algumas produções, infelizmente, a gente tem essa exigência de que
tem que ser feito de forma acelerada. E aí, às vezes, infelizmente, a gente não consegue extrair daquele produto o melhor que a gente pode numa tradução e tudo mais. Que eu acho que é uma coisa natural, entendendo que é um produto, que é uma produção e que tem um tempo, e que tem uma exigência de mercado que faça com que você tenha que ser, entre aspas, rápido. Principalmente quando você tá no início da carreira, porque aí você acaba pegando coisas que são 7, 8 e aí acabam virando testes e provas que você vai fazendo, que você tem que cumprir, que você tem que fazer. A gente sabe que quando a gente tá na bancada é aquela correria, vai, que tem, né? Você tem que pegar e fazer. Você diria que a demanda de tradução, como é pra você, assim, quando chega, você geralmente, você diz, né, que às vezes não tem tanto tempo pra traduzir, mas você tem passado por muitos perrengues, de prazos muito curtíssimos, que você fala, como é que eu vou entregar essa tradução, ou varia? Existem estúdios que trabalham com prazos muito dilatados e existem alguns produtos que você precisa ter uma urgência, eles precisam de uma urgência maior, como é o caso dos realities. E eu acho que é por isso que a gente vê que no reality, às vezes, a coisa dá uma truncada, dá uma capengada, porque é muito 7-8 e... É o que mais tem, né, no mercado. E é muito natural. A fala do reality é natural, né? Ainda que eles estejam, em alguns realities, encenando, atuando, fingindo alguma coisa ali, as reações, né, não é uma coisa, não é roteirizado. E aí, por não ser roteirizado, quando a pessoa pega pra fazer o script, algumas coisas acabam passando. Fora que aí vem, acho que o pior pesadelo dos tradutores, que são os overlaps, né, que são 2 falas simultâneas ou 3 falas simultâneas, as 3 pessoas, uma em cima da outra falando, e aí você tem que parar pra traduzir uma fala, depois você volta, aí você ouve a outra fala, aí você traduz a segunda fala, aí você volta, aí você... Então dá um mega trabalho, assim, o reality eu fiz alguns, eu fiz um desses short da vida, que era divertido, porque eu podia adaptar, podia falar besteira, podia botar caco, podia botar meme, gíria, podia botar tudo, mas dá muito trabalho mesmo, assim, no reality. Nessa questão de quando tem fala sobreposta, quando você vai traduzir, você recebe o vídeo e o script. No reality, como já é uma coisa não tão roteirizada, vem o script também mesmo? Vem o script. E com as falas todas, tem todas as falas ou vem geralmente faltando muita coisa? Então. Aí que tá a questão. Eu não sei, eu acredito que no caso dos realities, eles gravam um reality e aí tem uma pessoa que faz uma espécie do que a gente chama de as recorded, né? Que é como foi gravado. E a pessoa fica ouvindo e transcreve. E aí, a partir desse produto, dessa transcrição, é que vem o script pra gente traduzir. Então, se você pegar uma pessoa que tá super comprometida com o trabalho dela, o script que vai chegar pra você vai chegar completo. Se você pegar uma pessoa que, não acordou muito legal, tava de saco cheio, tinha brigado, sabe, não tinha dormido muito bem, vem um script meio truncado, meio quebrado. Cara, e é uma cascata, né? Se o tradutor também tiver de saco cheio, passa, se o dublador tiver de saco cheio, passa. Ai. E aí você tem que dar seu jeito, assim, você tem que fazer sugestões e tudo mais. O que eu acho complicado em relação a isso é porque a gente nunca vai conseguir identificar aonde foi que começou o problema. Então, por exemplo, lá no final, você vai assistir um reality dublado, você não vai saber se foi a mixagem que deixou alguma coisa passar, ou se foi o diretor que deixou alguma coisa passar, ou se foi o dublador que não dublou bem, ou se foi o tradutor que não traduziu bem, ou se foi o cara que foi fazer a transcrição pra te fazer o script que ficou ruim, sabe? É óbvio que desde a hora que chega pro tradutor até a hora que vai sair pra mixagem, o nosso trabalho é tentar preencher o máximo possível de boca, tentar preencher o máximo possível dentro da solicitação do cliente, né? Porque às vezes também tem isso, às vezes o cliente pega e fala, esses barulhos de fundo aí a gente não precisa fazer o vozerio não. Vai ficar como tá no original. A gente deixa, a gente faz como o cliente pede. E aí é aquela ambiência, né? É aquele ruído no fundo de gente, de bar e tudo mais, não sei o quê, que às vezes a gente consegue perceber, às vezes a gente não consegue perceber mesmo, principalmente quando tem uma música alta, uma coisa que acompanha, que realmente não tem como você distinguir. Mas em relação a prazos é isso, assim. Em maioria, geralmente os prazos são prazos apertados. E aí, como eu estudei gerenciamento de projeto, eu geralmente já tenho na minha cabeça quantos minutos eu consigo traduzir por dia, quantos dias livres na semana eu vou ter para traduzir, e, né, porque eu também dublo. Cara, isso é muito bom. Porque é uma questão de organização pessoal, porque eu nunca fui uma pessoa muito organizada, só que quando é trabalho, aí eu
coloco o fone, me concentro e tal. Eu tenho meu espaço reservado dentro de casa, eu tenho o meu home studio e eu tenho meu espaço, minha estação de trabalho para tradução. Isso é muito importante, isso é muito importante. Uma coisa que a gente fala sempre na SBD aqui, que tá até no nosso curso no PTD, que é você ter esse momento de... Porque o tradutor, ele é home office. E é muito importante ter esse local mesmo, porque apesar de você estar em casa, às vezes quem não entende pode pensar, tá em casa, tá trabalhando, fulano, então, por favor, tem essa dispersão, você tem que estar ali concentrado, né? Porque é uma arte, né, a tradução. É uma arte, você tem que estar ali totalmente comprometido e concentrado naquilo que você está fazendo. É complicado, porque você está no meio de um pensamento, você está traduzindo uma coisa e tal, ou então você está com uma dúvida, aí você segue na tradução, aí depois vem aquele lampejo, aí você, cara, é isso que eu precisava voltar. E quando você tá voltando, alguém fala assim, Gustavo, mas aí você sumiu. Aí você, ai meu Deus do céu, e agora, cara? Mas é importante ter esse foco, né? E se conhecer como profissional nesse sentido, né? Porque eu, como dublador, eu sei que eu vou entrar no estúdio e a exigência mínima, né? Que se tem é que eu faça 20 loops dentro de 1 hora para eu ser remunerado. Só que como tradutor, não. Como tradutor, eu tenho um prazo X para a entrega do produto todo. E aí, existe gente que lida bem com isso, existe gente que não lida bem com isso, aí vai do perfil profissional. Tem gente que gosta de procrastinar e aí deixa para entregar sempre de última hora. E aí, como eu fiz gerenciamento de projeto e como eu aprendi métodos ágeis e Scrum e tudo mais, eu comecei a partimentar tudo que eu fazia dentro da tradução. Então, se eu pegasse um filme que tem 1h30 de duração, eu particionava ele em trechos de 20 minutos de tradução. Então eu precisava cumprir sempre 20 minutos. E aí eu tinha um tempo X para fazer aquilo. Se eu não conseguisse dentro daquele tempo X, eu sabia que no outro eu ia ter que correr. No outro eu ia ter que ser um pouco mais ágil, um pouco mais rápido. E eu digo isso porque, assim, às vezes a gente calcula acertadamente, às vezes a gente calcula com uma folga maior, às vezes a gente calcula sem ter conhecimento do que tá pegando e aí se estrepa. Aconteceu comigo quando eu já tava no mercado, eu comecei a traduzir em 2016. Passaram uma série e falaram assim, cara, uma série de comédia, super rapidinha, 7, 8, você acha que consegue me entregar os episódios em 48 horas? Aí eu falei... Os episódios? Tipo, quantos? Não, seria os episódios, né, cada episódio a cada 48 horas, né? Então, uma série com 10 episódios, eu teria 48 horas pra entregar um episódio. E eu acho que eles tinham mais ou menos 35 minutos de duração. Aí eu comecei a assistir o primeiro episódio. Às vezes, quando é uma série longa, ainda que eu não tenha tempo sobrando, eu gosto de assistir pelo menos o primeiro episódio inteiro, pra eu entender do que se trata aquela obra, o que aquela série se baseia, qual é o mote, quem são aquelas pessoas, o que tá acontecendo, com quem elas estão falando, pra eu não começar a traduzir as cegas, sabe? Porque... Sim, é essencial isso. Perfeito. Mas não é muito que a gente vê no mercado, assim, pelo menos não pelo que a gente ouve, assim. Já ouviu até gente falar que, traduzir pra dublagem é fácil, é só traduzir e aí a pessoa traduz só do script pro script sem nem olhar o vídeo. Eu acho uma temeridade, assim. Não façam isso! Se você quer traduzir pra dublagem, assiste o vídeo. Senão, vai traduzir outra coisa, sabe? Vai fazer tradução técnica, existe um leque de possibilidades dentro da tradução para você habitar, que se você não quer traduzir o script e ver o vídeo, faça um favor para você mesmo e pro mercado, que é não vá traduzir para dublagem. Sabe? Nossa, é surreal. Que frase perfeita. Cara, Moldurar, porque... gente. Existe eu acho que tem que existir por parte do tradutor uma conscientização do lugar dele nessa engrenagem. Então, se eu pego uma tradução ruim, quando não sou eu que traduzo o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, e eu vejo o trabalho que isso dá, o trabalho que isso gera, e o atraso que isso causa para a produção, é absurdo, assim. Então, não façam, sabe? Porque você tá se prejudicando, você tá prejudicando outros profissionais dentro da cadeia, dentro dessa, né, estrutura da dublagem, e aí vira uma bola de neve. Eu até comentei isso outro dia com um conhecido meu, que ele falou, cara, às vezes a gente ouve muita gente falar mal do tradutor, e ouve poucas vezes os dubladores falarem bem do tradutor. Eu falei, cara, são várias questões para isso acontecer. Primeiro que o nosso trabalho é um trabalho invisível, a gente não dá a cara. As pessoas não sabem quem é você, a não ser que a pessoa se interesse muito e queira conhecer. E às vezes eu falo com gente que, poxa, gente instruída, sabe? Gente que fez faculdade, fala, eu trabalho como dublador / tradutor de dublagem e tal. A pessoa, que legal, fala alguma coisa que você já fez. Tradução eu fiz da série do Young Royals, por exemplo, da Netflix. A pessoa, e quem que você fez? Não, a tradução.
A tradução fui eu que fiz do Young Rose. Não, sim, mas quem que você fez? Falei, não, gente. Meu filho. Eu fiz a tradução. A tradução é o seguinte: eu pego o texto que eles gravaram em inglês e traduzo para que depois um ator, dublador, entre em estúdio para colocar a voz dele naquele personagem. Então, no caso, quem eu fiz todo mundo, porque o tradutor faz todo mundo. Só que eu fiz o que eles vão falar, né? Eu escrevi, eu traduzi o que eles vão falar, adaptei o que eles vão falar. Já aconteceu com você de você traduzir alguma coisa que você fala, nossa, que versão brasileira que eu fiz, tô orgulhoso, mal posso esperar pra vir na boca do dublador. Aí quando chega lá, o cara muda e você fala, putz, eu preferia tanto a minha. Então, aí são 2 pontos, né? Assim como o dublador também não assiste tudo que ele dubla, é humanamente impossível, pelo menos assim, partindo da minha experiência profissional, é humanamente impossível eu assistir tudo que eu traduzo. Né? Porque como eu falei, você assistiria de novo, né? Já assisti essa série inteira. Não, mas isso não me incomoda. Quando eu gosto do produto, eu gosto de ver como ficou, de fato. Só que, se eu ficar assistindo o que foi mudado pelo dublador, agora, né? Agora isso em 2022, depois de eu ter 6 anos de tradução. Mas eu não tiver um retorno, eu não tiver um feedback do diretor, do porquê que aquilo foi mudado, porque o que acontece também? Muita coisa pode ser mudada por conta disso, porque eu, como tradutor, eu tenho que traduzir, sei lá, 10 personagens, 12 personagens, 20 personagens. Quantos personagens aparecerem, é sempre a mesma pessoa traduzindo e dando voz àqueles personagens. Então, algumas coisas de coloquialismo, algumas preferências de escolhas de palavras, vai sair sempre da minha cachola. Então vai estar sempre alinhado com alguma coisa que eu tenho da minha visão daquele personagem. E quando você chama um dublador para ir pro estúdio gravar, ele só precisa se preocupar com o personagem dele, com a concepção do personagem dele, a leitura do personagem dele. Então ele vai ter uma disponibilidade e um frescor para encarar aquele personagem que eu traduzindo não tenho. Porque quando eu olho a obra no todo. E quando ele olha um fragmento. Ele olha o personagem dele. E aí tem uma coisa que ele vinha construindo, né? De entendendo, exatamente, de troca. E aí a polidez que ele vai conseguir alcançar é uma polidez maior. É claro que como profissional que dubla, eu tento sempre deixar o texto redondo, um texto que faça sentido, um texto que caiba na boca, um texto que seja natural, que eu acho que isso é o essencial hoje. É você ouvir, é você saber que o texto que você tá botando ali, como tradutor, um dublador ou um diretor, ele vai olhar, vai ler a frase e vai entender. Ah, é isso que ele tá dizendo. Ah, eu entendo isso, essa estrutura de frase que está sendo apresentada. Essa frase é uma frase que a gente escuta quando a gente vai sair de casa e vai na padaria, ou quando a gente vai sair de casa e precisa ir no hospital cuidar de um ente querido, e aí você escuta aquilo sendo dito por um enfermeiro ou por um profissional, sabe? É importante que o que a gente traduza seja reconhecível no nosso idioma, que aquilo faça total sentido pra gente como tá sendo dito. Porque senão você tá só traduzindo ipsis literis, e aí você tá traduzindo de forma literal. E aí quando você traduz de forma literal, assim, tá certo. Pode ser que sim, pode ser que esteja certo, pode ser que você não tenha tropeçado em nenhum falso cognata, pode ser que você não tenha feito nada de errado, tá certo, mas não tá com a cara do brasileiro, sabe? Pode não tá com aquele temperinho, com aquela pimentinha, com o molhinho do dendê. Então eu acho que tem essa... eu acho que parte da vaidade do tradutor está nele entregar uma tradução e o estúdio voltar e dar um retorno para ele assim, a tradução está boa. E aí cabe do tradutor também ele saber ter um contato, ele saber chegar no estúdio, né, ele ter proximidade com o estúdio, para que o estúdio possa passar um feedback para ele sincero, falar, ó, né, nesse quesito você tá bem, nesse quesito você pode melhorar, as frases vieram um pouquinho longas, então tenta dar uma estruturada para que elas fiquem um pouco mais enxutas, sabe? Mas isso tudo vai de cliente para cliente, de produto para produto, enfim. Rapidinho, o papo tá tão legal, mas tão legal que pra gente não perder nada, a gente vai dividir em 2 vídeos. Então vamos acabar esse por aqui e a gente vai retomar o assunto no outro vídeo.